Show de bola. Resolvido o mistério. Show. Ah, gurizada. Foram momentos de tensão aqui, né? Foram momentos tensos. Bah. Bem tensos. Salve, salve, meus queridos Sara Lovers. É, gurizada. Realmente deu B.O. Deu pior. Deu B.O. Não é uma... Barbaridade, e agora? Não foi uma coisa assim pra chamar vocês, porque realmente deu um problema. Nós tava até agora bem nervoso, assim, né, meu? O que aconteceu? A gente instalou as placas. Como vocês viram, né, no último vídeo, a instalação da terceira placa. Só que eu não mostrei muito disso, porque já estava tarde, estava escuro. Sim. E como eu já estava indo viajar e tal, que a gente vai agora para Santa Catarina, eu vou ficar um mês na Saravã, eu tinha que estar com a elétrica pronta. E é essa semana que eu vou ir. Então tava tudo muito corrido e eu pensei com o Ricardo, vamos finalizar o vídeo da instalação e depois eu mostro alguns detalhes no dia a dia. Tá, tudo certo. A gente, com as duas placas, estava funcionando, estava carregando, as baterias estavam tudo certo. A gente instalou a terceira e hoje eu fui colocar o deck de volta, né? Até vou deixar uma imagenzinha do deck, que nós tivemos que tirar o deck para passar os fios por dentro do climatizador. Então hoje eu coloquei o deck e no colocar o deck eu achei, acho que forcei um fio, né? Só que no fim nem foi o fio que eu forcei que deu problema, né? Sim. Aí liguei pro Ricardo, a gente, né, ficou nervoso, ele, o que deu de errado? O Ricardo conferiu tudo e não, tá tudo certo. Deve ser algum problema técnico ali na instalação que pode ter acontecido. E aí ele veio pra cá agora, cara, a gente ficou ali acho que uma meia hora em volta, testando tudo, né? E achamos o problema, gurizada. O que aconteceu aqui, ó, esse conector aqui tem essa parte metálica e na hora provavelmente de plugar ou na hora de esticar ali, ele saiu fora e acontece que não estava dando contato para fechar o circuito das baterias que estavam ligadas em série. Daí para testar as placas, a gente tem um testezinho aqui que a gente bota, ó, o multiteste está nessa posição aqui. Deixa eu só filmar certinho aqui. Aí. E a gente faz o testezinho simples aqui, ó. Agora não sei se vai dar algum resultado, porque nós estamos na sombra. Mas algum valor já vai marcar aqui, ó. Ó. Isso dá o ok que a placa tá gerando energia só com a radiação do sol. Quer dizer, a placa tá 100% funcionando. Esse é um testezinho bom, que às vezes tem um circuito maior, tem um conjunto de placas maiores, né? Sistema maior. E aí dá um problema similar a esse, tu vai testa placa por placa, tu já vê se é na placa, ou no sistema, na instalação, no controlador, né? E a gente faz esse testezinho pra garantir que tá Tudo funcionando. tudo ok. Cara, mas assim, ó, até nós chegar nesse resultado de entender que era aquele conector ali, cara, a gente testou tudo lá dentro. Testamos tudo. A gente testou, daí veio pra fora pra testar as placas, testamos placa por placa. Na última placa a gente viu que não tava dando sinal. Aí tivemos que tirar ela lá de cima da Saravã, tirar pra baixo, pra daí a gente conseguir perceber ali que era o conector. Tipo, numa situação que a gente fica feliz porque é uma coisa simples de resolver, né? Sim, que a gente testou pra ver se não tinha algum fio rompido, alguma coisa assim, né? Aham. É o teste de prática que a gente faz. Pra ver se a gente faz outra conexão aqui, testa. Se não der resultado, para não sair condenando a placa, a gente vai olhando peça por peça, né? E como a gente já descobriu aqui... Vamos até mostrar o que pode acontecer, cara. O que acontece? Na hora de tu instalar, às vezes tu puxa aqui, ó, e ele sai fora, ó. Aí acontece. Ele não desconecta. Ele não cai fora, mas ele tá longe da conexão lá dentro, ó. E aqui, ó, se tu abrir, por exemplo, para testar para ver se tá conectado no terminal, ele vai estar conectado o fio. Sim. Porque ele não... Daí até a gente achou, o Ricardo desmontou aqui, a gente... não, tá tudo certo. Mas aí o que mostrou que tava alguma coisa estranha foi essa marquinha, ó. Que a marquinha, ela tem que estar no limite aqui, pra daí dar conexão. É a vedação para não entrar água dentro dos conectores. Assim, coisa boa. Agora a gente vai ligar tudo de novo, né? E agora vai dar certo. E agora vai funcionar. E também, gurizada, foi bom até pra gente conferir tudo de novo, né? E
É como o Ricardo disse, um recal, né? Um recall, vou fazer um recallzinho aí pra... Ah, E daqui a pouco tá lá no meio do 0800, não tem tomada e vai ficar sem luz, né? Aqui nós já temos uma solução. Show de bola. E, cara, aproveitar então, vamos mostrar alguns detalhes ali, já que no último vídeo a gente não mostrou, né? Vamos. Mostrar alguns detalhezinhos de como ficou a instalação, agora na luz, certinho. Vamos. Cara, a Saravan tá muito linda, meu. Tem que ver agora com as plaquinhas e o deckzinho lá em cima. Primeiro eu vou mostrar aqui em cima como é que ficou. Depois daí, vamos ali dentro, daí a gente mostra tudo. Agora, claro, tá faltando uma placa ali que a gente tirou, né? Mas olha só que da hora, dá pra ter a visão que ficou tudo na mesma altura. O deckzinho, ó, com as placas. E a placa lá da frente, ela ficou em grau. Vou mostrar ali por baixo que fica melhor. E os fios tudo puxadinho aqui, né, Ricardo? Ficou massa. Bem da hora. Vou mostrar ali agora a instalação lá dentro. Aqui até um spoilerzinho dos armários que eu tô fazendo agora, ó. Vou mostrar pra vocês, mas não tá bem definido ainda. Mas tá aqui, ó. Iniciando ali, né, Ricardo? Sim. Aqui tá tudo conjuntinho já pronto de tomada. Uma tomada 220. As lâmpadas 12, tanto interna quanto externa. O ar tá desligado na chave. E aqui o sistema elétrico já pronto, né? Nosso banco de baterias. 2 baterias de 115. Né? Cabeamento que vem de um cabo de 25 milímetros, uma inversora de 1500, uma caixinha de fusível para dividir todo o sistema de geladeira, iluminação, tomadas e outras coisas, equipamentos que possam ser colocados, vai ficar tudo dividido e dimensionado aqui. Uma fonte usina de 70 amperes, a controladora da IPEVER 40 amperes, o disjuntor paralelo para a isolação das placas quando tu estiver usando usina, né? E um disjuntor ali embaixo geral, um disjuntor proteção. Tem alguma pane, ele vai desarmar ou tu mesmo desarma aqui e desliga a casa inteira. Show de bola. Cara, assim a autonomia, tudo, eu tô gostando bastante. Agora as baterias mesmo, a gente não tá com a placa funcionando, né? As baterias estão com carga e a geladeira consome pouco. A gente transformou também para 12 volts. No máximo de 4 a 5 amperes o consumo dela. Porque eu preferi fazer a geladeira 12 volts porque sai até mais em conta, gurizada. Porque senão eu ia ter que comprar um inversor bem mais potente, que custa muito caro. Sim. E aqui, né, deixei até nos últimos vídeos, vou deixar o link para vocês olharem lá com o Carlos aqui de Novo Hamburgo. A instalação perfeita de elétrica de geladeira. É massa a gente ir percebendo assim as pessoas que vêm, né, até nós. Sim. E, pô, o Ricardo veio aqui na hora que eu falei, tá tão empolgado quanto eu, né, como se fosse realmente uma van dele, né? Claro, sim, é a coisa que tu vai, é um trabalho que tu se empenhou, conhecimento, tu vai lá e aí na hora H não dá uma pane, o que foi que a gente errou, né? Vamos eliminar os problemas, vamos resolver para não deixar ninguém na mão, né? É interessante porque esse mundo de viajante aí, um tá sempre ajudando o outro, é uma cadeia de amizade, de amigos, um sempre ajudando. Massa, meu. Vamos instalar e mostrar no final do vídeo se deu tudo certo mesmo, né? Sim. Show de bola. Então segue aí, o vídeo não tá acabando, vamos instalar e daí a gente mostra como é que ficou a instalação e até ali na controladora quanto que tá vindo de carga e tudo mais. Mostrar os resultados aqui. Beleza, vamos lá então. Ó, gurizada, ligamos tudo lá em cima, lá, as placas estão no lugar já. E agora a gente tá testando aqui, ó. Já chegou. Aê! Show de bola. Vamos ligar. Aí, ó. Agora sim. Show de bola. Agora acusou as placas. Antes não tava mostrando que tinha placa. Tá mandando 13. Vamos ver quanto de carga que tá. Que antes eu carreguei ali, ó, 100%. Agora tá mostrando certo, ó. Antes mostrava errado. Tava dando alguma pane também. Porque não tava fazendo a leitura certa. Agora sim, agora sim. Show de bola. Show de bola. Resolvido o mistério. Show, meu. Gurizada. Foram momentos de tensão aqui, né? Foram momentos tensos. Bem tensos. Não, até botei uma ceva gelada. Pra gente tomar uma ceva pra comemorar. Tá valendo. Show.
Gurizada, agora é ficar analisando aqui os números. O projeto aqui ficou com espaço, ó, por uma terceira bateria de 115 nesse cantinho ali, que eu ainda não coloquei, mas vou analisar e ver a real necessidade, né, de ter. Porque quanto menos peso, melhor, né? Sim, e pelo teu banco que tu tem da tua casa, que é meia dúzia de lâmpada, a geladeira, tu não tem nenhum outro equipamento pesado, Não. o teu banco aqui vai te sustentar. Show de bola. Tem um climatizador, mas também diz que é econômico, né? Não, um climatizador não é. É só se tu vai esgoelar ele, né? Vai dar no talo. Aí sim, aí tu detona, mata tuas baterias em poucas horas. Aham. Né? Mas pelo teu banco aqui, teu sistema, o que tu tem aqui dentro, tu tem autonomia pra... Show de bola. Beleza, então. Até a próxima. Até a próxima. E vamos acompanhando agora aí nos próximos episódios, vivendo na estrada mesmo, com a Saravan e vendo a necessidade real da elétrica, né? Isso aí. Mas o sistema ficou show. Esse sistema tem autonomia bastante aí para uma... Sem uso, sem sol, nem nada. Usando bem usadinho, vai uns 3 a 4 dias. Né? Porque as tuas placas geram energia até com a radiação. Tipo assim, tá um tempo fechado, alguma coisa ela tá gerando, entendeu? Pelo menos pro teu consumo aqui, pra manter o... Não digo que vai dar aquela carga, mas pelo menos sem nada tu não vai ficar. Que show, cara. Muito bom saber disso também. Então, precisar, tamo às ordens aí. Precisar de elétrica, Nene elétrica e tamo junto. Vou deixar o contato do Nene aí na descrição do vídeo, gurizada. É nóis, valeu, até a próxima. Saúde. É nóis, saúde. É nóis. Coisa boa. É nóis, gurizada. Valeu.